Bom dia, pessoal. Eu estou muito grato a Deus pelo número de adultos que temos aqui. A minha esperança é que vocês possam estar reproduzindo o que vão ouvir aqui para os demais irmãos que não estão aqui, devido a tanto, e os nossos acampantes também, é claro, devido à importância desse tema. Eu creio que nas minhas contas há 25 anos eu faço isso, nessa data. E esse é um dos temas que mais me desafiou ao longo de todos esses anos, devido à sua importância, devido à influência que esse assunto está tendo na nossa realidade como crentes, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Como esse tema tem afetado doutrinas fundamentais da nossa fé. Verdades bíblicas que até então nós as entendemos como absolutas, e estamos sofrendo uma pressão social e espiritual gigante. Eu não imaginava que veríamos isso como igreja aqui. Isso para mim aconteceria no período tribulacional. Essa diminuição da distância entre o natural e o imoral. Algo que está quase se confundindo. E o imoral, o não natural, estamos sendo pressionados a tratá-lo como natural. E os preconceituosos, os homofóbicos, são os que não concordam com princípios absolutos das Escrituras. Se isso tivesse acontecendo somente no mundo, não teria nada de anormal nisso. A grande tensão, vocês que já me ouviram dar o estudo da volta de Cristo, naquele momento que nós falamos sobre o que antecederá imediatamente o arrebatamento da igreja, que é a apostasia e o estabelecimento do filho da iniquidade, que é o anticristo. E eu sempre disse que para haver apostasia, há necessidade da negação de uma confissão de fé anterior. Eu não posso negar uma fé que eu não professava. Só pode haver uma negação da fé, ou então uma apostasia, se eu estou abandonando convicções de fé que eu tinha anteriormente. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, porque isso pode acontecer agora. Mas esse período mais visível de apostasia está acontecendo. Os crentes que até então confessavam uma convicção de que a doutrina, de que as Escrituras nos apresentam fatos absolutos e não relativos, isso está sendo questionado. Na verdade, isso está sendo abandonado em nome da tolerância. E é aqui que mora o perigo. Com quem eu tenho que me conformar? Com uma sociedade, com os seus valores, que não estão conformados às Escrituras? Ou eu vou me conformar, tomar a forma do Senhor Jesus Cristo, com a mente de Cristo, com os valores das Escrituras, para que eu esteja cada dia mais parecido com Cristo, até o dia então que estaremos para sempre com Ele? Com quem eu vou me conformar? Com quem eu vou parecer? O assustador, repito, é que a igreja, de forma geral,
tem aceitado a proposta de se igualar em nome do amor, em nome da evangelização, em nome da não discriminação, em nome da rejeição à intolerância. Está abrindo mão dos seus valores fundamentais, bíblicos e absolutos, para que isso aconteça. Isso é uma das coisas mais sérias que eu já vi na minha vida como crente. Nós não teremos tempo aqui para mergulhar no tema, mas nós vamos conseguir, como eu estava comentando ontem, a minha intenção não é tanto instruir como informar. Não tenho tempo para instruir com tudo que vocês precisam. Estaremos instruindo também, mas eu estarei muito mais informando. Porque muito da nossa simpatia ao que estamos vendo, principalmente no que diz respeito à ideologia de gênero, vai pela desinformação. Por não saber o que é, então eu sou crente, eu amo, e não tem nada a ver amar o pecador com concordar com o pecado do pecador. São coisas completamente distintas. E isso é uma das verdades que eu afirmei agora, mais atacadas por esse movimento neo-evangélico, que promove igualdade onde biblicamente não há igualdade. Não há igualdade. Nós vamos orar. Vamos fechar nossos olhos e clamar a Deus que nos ajude a guardar, a compreender, absorver de forma prática, com decisões, tudo que vamos ouvir de hoje até terça-feira. Para que possamos ter uma convicção de fé formada. E daí tenhamos o encorajamento a continuar buscando mais instrução bíblica à medida que fomos alicerçados, fundamentados com informações corretas sobre esse tema. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela tua bondade de nos ajuntar aqui nesta manhã para te adorar em primeiro lugar, para te honrar, ó Deus, por tão grande salvação que recebemos em Jesus Cristo, por tanto amor, por incompreensível amor que o Senhor demonstrou por nós, ó Deus, entregando Jesus Cristo para morrer na cruz por nós pecadores. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, e em nome de Jesus nos capacita, ó Deus, a perceber a sutileza desse tema, a termos sabedoria, a identificar o que é legítimo nesse tema, e termos, ó Deus, convicções espirituais altamente fundamentadas, para que possamos resistir, ó Deus, a tão forte influência daquilo que não é verdade. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês não imaginam como isso que eu acabei de falar, como eu sou um fundamentalista, retrógrado e perseguidor por essa oração que eu acabei de fazer. Vocês não imaginam o tamanho do que eu estou dizendo. Muito bem. Tolerância. Até que ponto? Obviamente, essa proposta desse tema, ela já diz respeito ao fato de que não estou pregando intolerância. Não estamos criando aqui um ambiente de intolerância. Muito pelo contrário. Nós estamos procurando, ou estaremos procurando aqui nesses dias, perceber até onde podemos andar, e se eu tenho algo para andar no que diz respeito à tolerância, é porque esse não é um assunto que eu devo abandonar, que eu devo rejeitar como uma coisa que não é para mim como crente. Não, nós temos que ter a sensibilidade de não rejeitar o conhecimento e daquilo que ouvimos, ter a capacidade de separar o verdadeiro do falso, o natural do antinatural.
e naquilo que não é verdadeiro, que não é natural, nós temos um posicionamento bíblico forte para poder continuar, sim, veremos como essa fala que eu estou dizendo agora será atacada por pessoas, por pastores como eu, formados na minha escola, na escola que eu me formei, pessoas da mídia, que vão combater no vídeo que eu vou colocar agora, a informação que eu estou dizendo é que nós temos que aprender a amar o pecador, mas sem concordar com as práticas do pecador, as práticas antibíblicas. Identificá-las biblicamente. E temos a coragem de poder, pelo amor de Cristo, ou por amor a Cristo, não permitir que aquela pessoa que amamos permaneça na sua prática pecaminosa, ou pelo menos dar condições a ele de perceber que aquela decisão que ele está tomando, ela vai contra as Escrituras e há uma alternativa. O que nós estamos vendo no conceito de tolerância hoje, é que é proibido dizer não. E eu não posso impedir a pessoa de dizer não. Eu tenho que deixar de dizer sim e concordar com o sim dela. Este é o grande problema. Então, os preconceituosos são aqueles que discordam da posição do outro. E não há pecado em discordar. O pecado, sem dúvida, está em banir. Rejeitar como se fosse algo, rejeitar a pessoa, não digo o pecado, rejeitar a pessoa como se ela fosse algo mal, uma aberração, algo que por si só, apenas por existir, me contamina. Isso é um preconceito, isso é uma rejeição, isso é uma intolerância que não nos permite pregar o Evangelho. Eu creio que a nossa percepção, uma das percepções que nós temos que ter no que diz respeito à tolerância e intolerância, é até onde eu vou para que a comunicação não seja interrompida. Porque se eu simplesmente crio um ambiente de banimento, considero aquela pessoa determinada prática, seja qual for a prática, porque não é só a questão da homossexualidade e seus afins, que é pecado, mentira é pecado, difamação é pecado, maledicência é pecado, estão todos na mesma lista. E temos que ter uma postura de indignação com cada uma dessas situações. A questão é que quando entramos no que diz respeito aos relacionamentos físicos, relacionamentos sexuais, nós vemos que há um peso importante nas cartas de Paulo sobre esse tema. Porque não é um mero interromper, não é um parar de ser mentiroso. Quando é que o mentiroso deixa de ser mentiroso? Ele para de falar mentira, passa a falar a verdade. Isso é algo instantâneo, que pode haver lutas por um período, mas é algo que eu posso começar agora. Uma luta no que diz respeito às práticas sexuais, à sexualidade, é algo que tem um entranhamento na alma muito profundo, que vai demandar de um processo longo, contínuo, e de consequências que talvez só terminem na morte ou na volta do Senhor Jesus. Então estamos lidando com um tema muitíssimo sério, e que temos que aprender a amar biblicamente, e não a tolerar ignorantemente, como se não tivéssemos as Escrituras. Ok? O texto que vocês trabalharam nesta manhã, vamos ler juntos? Está em 2 Timóteo 4, 3, 4. Vamos ler juntos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês debateram isso agora de manhã aqui no acampamento, no período devocional. Os irmãos que vieram agora pela manhã estão lidando com esse texto agora, texto que nós conhecemos bem, exortações de Paulo. Irmãos, vocês ouvirão um pouco mais disso amanhã, mas textos como esses do apóstolo Paulo são atacados de uma forma violenta pela teologia feminista e pela teologia gay.
uma professora que tem dado aula, tem sido convidada para dar aula em diversos seminários, inclusive o Seminário Teológico Batista do Sul. Ela diz que Paulo escreveu tais coisas porque ele tinha problema na sua sexualidade e perseguia as pessoas nas suas inclinações homoafetivas. É assim que esse texto tem sido combatido. É assim que as afirmações do apóstolo Paulo têm sido tratadas. Paulo como um machista perseguidor por causa de problemas homoafetivos no seu passado. Isso está sendo dito por pessoas que têm bacharelado, mestrado, doutorado, especialização em hermenêutica, especialização em línguas originais e biblicistas. Só para vocês terem um pano de fundo da seriedade do que está sendo dito. Textos que vocês trabalharam, meninos, agora de manhã, e nas perguntas que vocês tiveram que responder, vocês viram como nós não temos como escapar. São coisas que nós estamos vendo. E se bobear, nós ficamos igual essa turma aqui do final, que eu perguntei para vocês. E vocês? Em algum momento vocês estão se recusando a dar ouvidos à verdade? E dar ouvidos às conversas, aí, os mitos, né, as conversas de todos os cantos, que promovem uma flexibilidade, uma abertura, uma relativização da verdade, que a gente acaba gostando? Como é sério, que assunto tenso, que assunto sério. Eu vou parar aqui e vou passar um filme. Talvez eu peça para você, ou vocês, pararem para eu poder dar algumas explicações. Principalmente na primeira parte, onde o pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, uma pessoa que está na mídia, que tem formação teológica como a minha, mas que num vídeo que vou passar aqui, ele chega a afirmar: eu até então tinha uma confissão de fé tradicional, mas depois Deus me libertou e eu tive uma convicção mais abrangente. Então as convicções fundamentais foram abandonadas por convicções populares, sociais, religiosas, que é completamente diferente de evangélicas, mas que atende um público maior, que dá visibilidade, audiência e popularidade. Isso eu considero biblicamente apostasia. A Bíblia considera apostasia. Mas vamos lá. Manda fogo. Pelo que eu entendo, a Bíblia não trata de transgeneralidade. A Bíblia trata de comportamento sexual. E a discussão hoje, ela precisa ser aprofundada. A Bíblia não trata de transgeneralidade. Ela trata ou também não trata, né, de comportamento sexual. Também trata de comportamento sexual. De fato, se eu entrar nessa linha de pensamento, eu digo também que a Bíblia não fala não fume. A Bíblia também não fala não beba. A Bíblia não fala um monte de situações éticas de vida cristã que nós sabemos que estão ligadas ao princípio de todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não vou permitir que elas me dominem. Então nós vemos que nessa abertura, nessa pequeno trecho de 3, 4 segundos de fala, nós já vemos o pensamento de uma pessoa que até então eu estudei o exame de concílio deste homem para fazer o meu, de tão bom que foi teologicamente. Então percebam que começar a abrir mão de verdades que nós cremos, não é algo que está muito longe de nós, tá? De qualquer um de nós. Continue. Precisa ser aprofundada. Vamos para o Novo Testamento. Há 2 textos que são fundamentais. O capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, em que ele diz que os homens deixaram o uso natural do sexo
e as mulheres deixaram o uso natural do sexo. Há uma pressuposição de que o uso natural do sexo é a relação heterossexual e que o apóstolo Paulo estaria condenando esse uso homossexual do sexo. Aí ele está falando de comportamento, ele não está falando de identidade, ele não está falando de transgeneralidade, ele está falando de comportamento. Realmente, no século I, o apóstolo Paulo não estava falando de transgeneralidade, porque esta é um adjetivo, é um tema como que começou a ser abordado no século XX. Esta expressão. Da mesma forma que a palavra homossexualidade começou a fazer parte da gramática no século XIX, isso não quer dizer que a homossexualidade não acontecia no primeiro século, ou até antes, no contexto da antiga Grécia, Roma. Então, o fato de eu não ter o termo não desqualifica o fato. Mas se eu estou tentando defender a minha bandeira e eu estou tentando apologeticamente defender a minha convicção, eu vou fazer tudo o que for possível, inclusive em função de um grande conhecimento que este homem tem. Então, todo esse aparato, todo esse ambiente que está sendo criado, é para dizer que Paulo não está dizendo que isso é pecado, é apenas uma questão comportamental, não é uma questão que lide com natureza, porque vocês vão ver mais adiante que a natureza do homem é criada por Deus. Então, se é criada por Deus e é tido na ideologia de gênero que o ser humano ele pode ter geneticamente mesmo sendo homem, ele ter uma natureza feminina e vice-versa, está sendo defendido com essa fala de que Deus criou a transexualidade ou a homossexualidade. Tá? Pode continuar. E na primeira carta de Paulo também à igreja de Corinto, capítulo 6, ele diz que os efeminados e os sodomitas, eles não herdarão o reino dos céus. Eu não sei se aquilo que Paulo está condenando lá é a mesma coisa que acontece aqui. O que é a prática homossexual de um senhor de escravos que usa o seu escravo como propriedade particular, inclusive para a satisfação da sua dimensão de sexualidade, é a mesma coisa de uma relação homossexual entre duas pessoas adultas no século XXI, na cidade de São Paulo. Está sendo desqualificado, então, o pecado. Está desqualificando o pecado. Se um senhor de escravos usa sexualmente um escravo para abusá-lo sexualmente, então isso é pecado. Agora, a homossexualidade, eu não sei se isso é pecado. Não sei se os sodomitas, que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 6, se aquilo ali está falando de práticas sexuais ou homossexuais. Eu não sei se a fala de Romanos capítulo 1, de homens e mulheres se entregando a sua própria carnalidade, se aquilo ali é prática homossexual. Eu não sei. É muito questionável se um homem deste nível não sabe, a não ser que esteja defendendo uma bandeira, ou não saiba. Ok? Pode continuar. A gente está discutindo isso. O que a gente faz na igreja da comunidade metropolitana? Nós fazemos a leitura sociocrítica. Não é que a gente vai dizer que aquele texto é errado. Não é isso. Com a fala do Kivitz, essa prática está sendo aprovada. Tá? Isso aí, eu coloquei uma parte bem resumida do vídeo. Mas isso que vocês verão agora ganha aceitação e aprovação bíblica com a fala desse cidadão. Pode continuar. Nós vamos chamar à luz da consciência, à luz do Espírito Santo, entender que aquele texto foi escrito dentro de um contexto social, para uma comunidade que não é a minha, para uma pessoa que não sou eu, dentro de um sistema político que quis dizer alguma coisa com aquilo. E que aquilo já não é mais para mim. No Instituto Bíblico, vocês me ouviram falar, ex-alunos aqui, que nós na hermenêutica precisamos olhar para o texto bíblico, não ignorando a sua realidade, para quem o texto foi escrito. Isso é uma boa hermenêutica. Eu não posso ignorar que o apóstolo Paulo, por exemplo, que está sendo aqui mencionado, e ele vai daqui a pouco mencionar
o Antigo Testamento, que aqueles textos foram escritos para uma época, para um povo. Não há dúvida sobre isso. O fato é que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para corrigir, para ensinar, para nos colocar na direção de Deus, no caminho da justiça, para que todo homem produza bom fruto. E o fruto é uma resposta de obediência às Escrituras. Então nós temos que separar, quando olhamos para o texto, o que está ligado a uma realidade cultural e aquilo que é um princípio eterno que se estende para sempre. Isso é a boa e saudável hermenêutica. A não ser que eu use a minha capacidade de interpretar o texto de forma partidária. Eu uso apenas para justificar as minhas convicções. Então eu isolo esta afirmação hermenêutica, acadêmica, de que um texto bíblico ele foi escrito para uma época ou em uma determinada época, e ignoro os princípios eternos que Deus decidiu que seriam normativos para a vida do ser humano até o dia que estivermos com Ele nos céus, quando não estaremos mais precisando de legislação da parte de Deus para lidar com o nosso pecado, pois no céu não pecaremos mais. Tá? Então, esse argumento desse cidadão que tem um certo conhecimento, ele pega um pedaço da boa hermenêutica e usa para justificar os seus argumentos. Vou tentar não interromper mais. A Bíblia, ela é clara nos seus textos e no seu dogmatismo. Quando a gente vai falar de sexualidade, por exemplo, sexo entre dois homens, lá em Levítico 18 é muito claro o texto que vai dizer que maldito e abominável é o homem que deita com outro homem. Só que no mesmo capítulo vai dizer que também é abominável o homem que come carne de porco, o homem que gosta de frutos do mar, o homem que usa uma roupa feita com mais um tipo de fio. São outras questões. Quando você pega um fundamentalista que ele lê isso ao pé da letra e diz que tem que ser assim, todos esses outros aspectos que não são os aspectos da sexualidade, ele vai dizer assim: ah, mas isso era naquela época, hoje já não é mais. Mas esse hoje já não é mais não serve para o gay, não serve para a lésbica e não serve para a pessoa trans. A incoerência é inerente ao ser humano. Eu falo que há uma exacerbação da importância dessa questão, no sentido de os pecados relacionados à sexualidade são exagerados em relação a outros pecados que são, inclusive, muito mais danosos. Mas, com certeza, todo discurso que sataniza um tipo de pessoa e um tipo de comportamento vai gerar violência, sim. A igreja deveria estar mais preocupada em promover paz, conciliação, respeito, a preservação de direitos humanos, mais do que ficar discutindo moral sexual. Isso é importante, mas existe uma agenda muito mais importante, na minha opinião. Porque na própria narrativa do Gênesis, ele vai dizer que Deus criou pessoas. Deus não criou simplesmente o homem e a mulher. Deus criou pessoas segundo a sua imagem. Ser homem e ser mulher é um sistema criado patriarcalmente, é um sistema social. Vocês têm que refletir nisso. Ser homem e ser mulher é um sistema que foi criado patriarcalmente. Que nós temos que rejeitar isso. O que isso quer dizer, gente? Acabou a família, né? O sistema de família criado por Deus, pai, esposa e filhos, acabou nessa linguagem que está sendo anunciada tanto pelo pastor Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista da Água Branca, quanto por essa liderança transexual que está na mídia falando o que acha que é importante para ela ou para ele, com apoio de uma liderança evangélica extremamente popular, muito ouvido, e das denominações mais respeitadas e históricas no nosso país, até então, a Convenção Batista Brasileira. Porque a Convenção Batista Brasileira não trava esse homem. Não tem uma comissão de ética para chegar lá e dar na cabeça dele. Tá? Continua.
A igreja como um todo, a cultura religiosa brasileira, ela precisa fazer essa autocrítica. Uma entrevista como essa é um processo desse, é delicado, é um tema que mexe a partir do locus de cada um. O meu locus é um ambiente religioso conservador. É um clichê religioso para dizer, olha, nós somos bonzinhos sim, aceitamos você, só não gostamos da maneira como você vive. Bom, então se você não gosta da maneira como eu vivo, você não gosta de mim, você não vai me aceitar aí dentro do seu ambiente ou junto com você. E na verdade é isso que acontece. O que eu tenho a dizer para meus irmãos é que Deus, Ele nos ama independente do que somos, desde que a gente se entregue para Ele. O que Deus quer e procura hoje no ser humano é amor ao próximo. Não simplesmente andar na rua, se ver um transexual, um travesti, ou um gay ou uma lésbica, dizer, olha lá o diabo, olha lá a abominação. Simplesmente dizer assim, Jesus te ama. Só para identificar que eu precisei cortar, esta mulher transexual que está vestida de homem, teve uma série de problemas, teve uma infância complicada, uma série de dificuldades, mas decidiu pela transexualidade, e é missionário da Assembleia de Deus. Tá? E a sua esposa é lésbica, e a história deles, que eu não temos tempo para eu contar aqui, ela disse que Deus a tratou no coração para poder relacionar-se não com uma outra mulher, mas com uma mulher transexual, ou com um homem transexual. E hoje são casados, ela é pastora, e ele é missionário, ou ele é missionário da Assembleia de Deus, ela é pastora de uma outra igreja, acho que é a mesma Assembleia de Deus, mas de um outro campo. Pode continuar. Da maneira que você é. Quando os cristãos aprenderem o valor da palavra amor, porque o amor, ele é o próprio Deus. Quando as pessoas entenderem isso, as coisas vão mudar. Eu quero que cada LGBT, desde criança, ele possa viver a sua vida inteira dentro da sua comunidade de origem, abraçando a sua fé, e que ninguém olhe para ele, olhe para ela e diga que é uma aberração. Nós não somos aberrações, nós somos tão filhos e filhas de Deus como qualquer pessoa. Nós vamos ter um tempo ao final, nós vamos ter meia hora de discussão. Vocês estão com um caderninho aí, os acampantes, e eu quero muito que você esteja com o caderno aberto, com a sua caneta na mão, fazendo anotações, por exemplo, do que você ouviu agora. Devia ter falado isso mais cedo, mas achei que vocês já tinham tido essa informação. Para poder anotar os pontos desse vídeo, para poder perguntar nos grupos. Vamos dividir em grupos bem pequenos, para que vocês possam tirar dúvidas. Todos nós estaremos divididos em grupos, adultos também. Até 12:30 é o nosso tempo aqui, tá bom? Então nós vamos ter essa parte agora de informação, instrução e informação. 2 tempos, e o terceiro tempo de meia hora será para essa discussão em pequenos grupos. Porque eu não tenho como hoje, principalmente, abrir para perguntas, muito. E vamos tentar fazer essas perguntas nos pequenos grupos, tá? Para que eu possa ganhar chão aqui e a gente ver se consegue andar um pouco no nosso material. Qual é o grande problema aqui com isso que nós vamos ver? Nós vimos só esse aqui é o filme mais light que nós vamos trabalhar nesses dias. Qual é o nosso desafio? É isso que esse cidadão falou aqui. Não temos que enxergar essas pessoas como aberrações. Essas pessoas criadas como nós, à imagem e semelhança de Deus. Não há a menor dúvida disso. Estão muito desconformadas, ou não conformadas, ou não aproximadas. O pecado tem o poder de nos afastar da santidade de Deus, do padrão de Deus e da realidade da imagem e semelhança de Deus. A santificação tem o propósito de nos assemelhar cada vez mais com Cristo e com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. A não santificação tem o poder contrário. A não santificação nos afasta cada vez mais para aquilo que nós fomos criados, para sermos conformados à imagem e semelhança de Deus. Porém, todo ser humano nasceu à imagem e semelhança de Deus. Deus não cria aberrações.
Deus criou homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança. Filhos de Deus são aqueles que, como diz lá em capítulo 1 de João, dos versos 9 até o 11, vamos ver que são aqueles que recebem, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e que veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Esses então saem da condição de criaturas e passam para a condição de filhos, porque reconhecem Jesus como Deus e aquilo que Deus fez através de Jesus por nós. Porque o homem, antes dessa situação, ele continua sendo criatura. E vocês vão ver amanhã que esse cidadão, o senhor Ed Renekiewicz, ele nega essa afirmação. Não vou entrar no amanhã não, deixa o amanhã para amanhã. Mas qual é o grande desafio que temos? É entender como lidar com a palavra tolerância depois de ver algo que nos agride. A resposta dessa minha fala agora, para esses muitos intelectuais que lidam com essa temática, é que eu fui aqui agora um fundamentalista patriarcal, perseguidor e homofóbico. É a resposta que eu recebo a esta afirmação que eu fiz agora, que estamos lidando com algo que é ofensivo. Porque vocês, crianças, adolescentes, juniores, jovens, vocês foram criados num ambiente patriarcal. Então a mente de vocês está preparada para rejeitar. Mas se vocês fossem criados num ambiente inclusivo, feminista, de valores iguais, onde não há diferenças, vocês achariam isso muito normal. Como vocês, crianças, estão vendo na escola, o diretor da escola de vocês, daqui a pouco vocês vão ver menininhas andando e dando beijinho e entrando num banheiro, no banheiro misto, que não é nem de homem nem de mulher. E a diretora, a coordenadora da escola de vocês, não dizendo não, e não permitindo que você não aceite aquilo como algo natural. Sabe por quê? Porque esta pregação do patriarcado, que rejeita a estrutura familiar de homem, mulher, pai, mãe e filhos, você é retrógrado, você é homoafetivo porque você é evangélico, porque a sua família não está se adequando a uma nova cultura social, e você tem que rejeitar isso para que você não seja homofóbico. Você então vai ser o errado. E as escrituras nem entram em discussão, porque a Bíblia está na hermenêutica dessas pessoas. Hermenêutica é a ciência que interpreta os textos, tá? A hermenêutica dessas pessoas rejeita o patriarcado, rejeita uma estrutura onde Deus é pai. Vocês vão ver uma pessoa amanhã com formação completa teológica, palestrante no mundo, mal fala português, de volta e meia ele tem dificuldade de falar o português porque as palavras não vêm, mas sabe muito bem ser devasso e imoral. Como ele diz categoricamente, sofremos por causa do conceito de Deus Pai, Deus também é mãe. Como tolerar? É simplesmente amar como Jesus amou. Jesus não disse para a mulher de Samaria com seus muitos maridos, Jesus não disse, deixa para lá. Jesus não disse isso. Jesus disse que se aquela mulher quisesse acertar a vida, ela voltasse para o seu marido. Não ignorou o pecado de ninguém. Jesus em nenhum momento ignora o pecado como algo natural e que não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, se o pecado é algo natural, e o grande motivo dessas pessoas defenderem a sua causa, um dos grandes argumentos, é de que homossexualismo e transexualidade não é pecado, é natural. Então, se eu não chamo de pecado o que é pecado, Jesus aprova, Deus aprova. Porque Deus reprova o pecado. Ok? Volta ao problema da tolerância. Eu preciso amar como Cristo amou. Cristo não rejeitou o pecador. Porque Deus amou o mundo, todo o universo criado. A palavra ali é cosmos.
de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele, pronto, Deus já está claro aqui, nessa condicional, que não são todos. Todos aqueles que nele creem, os que creem em Jesus, o que creem nas Escrituras, na palavra revelada de Deus que anuncia Cristo como Senhor, de Gênesis a Apocalipse, vemos que algo precisava morrer para que o outro tivesse vida, para que o outro fosse reconciliado com Deus por causa do dano que o pecado causou. Tem o perdão de pecados e a vida eterna. Então nós temos que amar do jeito que Cristo amou. Precisamos ter a capacidade de amar biblicamente essas pessoas que estão sofrendo com essas convicções enganosas, achando que estão agindo bem porque tem quem o apoie no erro. Mas nós que temos aprendido biblicamente que Deus ama essas pessoas e quer transformá-las, quer resgatá-las, nós precisamos ter essa capacidade de realmente, como disse ali o rapaz, não tenho que olhar como uma aberração, até porque Deus não cria aberrações. Deus criou o homem e a mulher. Se a pessoa se transformou em algo que não é natural, não é da sua natureza, é por decisão pecaminosa dela, não porque Deus fez assim ou assado. Mas nós somos fortemente pressionados a não deixar mais que exista distância, a lidar com uma única linha e colocar sobre a mesma linha pecado e santidade, a ponto de confundi-los. E o que é pior, quando isso acontece, acatá-los. Vamos rapidamente dar uma olhada no conceito de tolerância, conceito popular que você vai encontrar em qualquer dicionário. Tolerância é a ideia de sustentar, suportar. É um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Uma bandeira desse grupo é que não é amoral ou imoral você ter uma escolha de gênero diferente daquilo que é aceito na sociedade. Então eles não se veem enquadrados aqui. Continuando. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem uma atitude diferente das que são no seu próprio grupo. Perceba que o conceito geral é o que vimos na primeira parte. Aqui já estamos lidando com o conceito social, numa realidade de mundo. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia. Isso aqui você encontra numa Wikipédia, em um dicionário popular. Então a primeira sentença é o padrão normativo que define tolerância. Agora já vem novos dois parágrafos, esse e o próximo, que vão enquadrar, vão diminuir o peso daquilo que vimos anteriormente, de uma disfunção ou de uma atitude diferente daquilo que é moral, para uma aceitação daquilo que é moral daquela pessoa. É imoral para mim, mas é moral para ela. Então eu devo simplesmente concordar com aquele grupo social a ponto de me adequar, ter uma convivência pacífica e natural. O problema do pacífica, essa expressão que eu usei, é que na nossa cultura social, o contrário de pacífica, na verdade, é fazer guerra, é agredir, coisa que está totalmente fora do padrão de tolerância que eu falei ainda há pouco. O nosso até onde está limitado ao amor de Cristo, ou delimitado pelo amor de Cristo. E Jesus Cristo não tacou fogo naqueles que discordaram dele. Ele foi lá, pregou, anunciou e amou, morreu por eles também. Eles não o aceitaram, mas morreu por eles também. Então o padrão nosso de lidar com estes grupos sociais não é de trazê-los para a minha convivência como algo natural, mas é de deixar claro a minha não concordância, e a minha não concordância implica em não conviver com grupos sociais que têm um padrão moral completamente antibíblico dentro daquilo que cremos. Então o pacífico é nesse sentido, é não no contrário, que é de fazer algum tipo de guerra.
É o que vejo, é o que nós vemos, sim, infelizmente, em alguns grupos radicais que lidam com os relacionamentos homoafetivos e homossexualidade como bestialidades. O Senhor Jesus não faz isso. Eu não sou melhor do que Cristo e o meu amor não é melhor do que o de Cristo. Então o nosso exercício, sem dúvida, é na compreensão do amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele não está sem limites. O amor de Cristo implica em morrer pelo pecador, mas não concordar com o pecado do pecador. Ok? Terceiro parágrafo, significado de tolerância. Assim, a partir da tolerância é garantir a aceitação de diferenças sociais e a liberdade de expressão. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga, mesmo que a pessoa não concorde com tal valor, pois é dado o respeito de discordar. Alguém vai precisar botar uma cola bem forte na cadeira deste adolescente. Ou amarrá-lo. Tem fita MacGyver aí, alguma coisa assim? Percebam que esse terceiro parágrafo, ele é desafiador e verdadeiro. Em alguns momentos. A partir da tolerância, então olhando para a tolerância na perspectiva do primeiro parágrafo e dos conceitos que que estamos afinados, limitados ou qualificados, nossa tolerância está qualificada pelo padrão do amor de Jesus Cristo. A tolerância ela é garantida, ela garante a aceitação das diferenças sociais. Eu não tenho como impedir as diferenças sociais. Eu não estou no céu, eu estou no mundo. Então as diferenças sociais elas vão existir. Eu não tenho que fazer nenhum tipo de rejeição no sentido de proibição. Eu não estou no céu. No céu não vai ser necessário proibir. Mas estou no mundo, onde quem legisla, quem é o Senhor deste mundo, o príncipe desse mundo, quem é? Hein? É Satanás. Então eu não tenho que criar proibições aqui, nesta realidade. Então é garantida a aceitação de diferenças sociais e a liberdade de expressão, sem dúvida, porque o contrário é verdadeiro. Esse movimento homofóbico transexual, impor que não exista mais a pregação do Evangelho, como se tentou lá agora na Bolívia, né? Se eu não me engano, foi Bolívia ou Colômbia? Bolívia. Isso é absurdo. Né? Até os ímpios mesmo naquela realidade impediram que a decisão lá como é o nome dele? Do Maduro continuasse, né? Então não é por aí. Tolerar algo ou alguém é permitir que algo prossiga. Sim, eu não posso impedir socialmente, mas é nossa missão como crentes anunciar o Evangelho ao pecador. O transexual, o homossexual, ele é pecador? Então está dentro. Como mentiroso, como maledicente, todas as demais categorias daqueles que estão na lista de Paulo que não herdarão o reino dos céus, sem dúvida. Mesmo que a pessoa não concorde com tal valor, pois é dado o respeito de discordar, sem dúvida. Então esse terceiro parágrafo da definição que vocês encontrarão sobre tolerância está bem enquadrado às realidades de que nós vivemos num ambiente social pluralizado, cheio de conceitos e convicções diferentes, que eu não tenho, por causa das minhas convicções, determinar a convicção do outro, até porque quem faz isso é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus mediante o seu Espírito. O meu papel é testemunhar e anunciar as verdades do Evangelho, fundamentado nas Escrituras. Então é nessa perspectiva que eu tenho que lidar com a tolerância. E realmente entender a rejeição à tolerância, que é a intolerância, como algo perigoso. Que eu não preciso, para não tolerar determinada situação, ser um intolerante a ponto de rejeitar e banir, no sentido de ver nessas pessoas bestialidades. Porque o pecado torna qualquer um bestial. Não apenas uma pessoa que está comportamentalmente mostrando o que tem dentro. Porque são muitas as pessoas que são bestiais internamente, mas tem uma roupinha de crente, cabelinho de crente, cheirinho de crente. Então nós temos que ter muita sabedoria
e sensibilidade bíblica para aprender a amar como Jesus amou. E vamos ver num filme amanhã que a pessoa chega a dizer que Jesus amou indiscriminadamente no sentido de tolerar tudo e enxergar todos como filhos de Deus. Isso não é verdade bíblica. Se nós olharmos o amor de Cristo nos evangelhos, nós vemos que isso não é uma verdade escriturística ou bíblica. Ok? Nós vamos começar a trabalhar, e isso vocês não vão ter tudo que eu vou dizer aqui em slide, com um conceito muito comum. Eu comecei que horas? 9h45? Pessoal, vejam bem, eu quero muito dar paradinhas de 10 minutos, eu queria dar uma agora. Pessoal, meninos, adolescentes, alguns termos que eu estou usando podem ser desconhecidos para você, algumas palavras. Eu estou tentando afinar ou dar o significado delas, mas algumas passam. Então o que você faz? Você anota, tá? Presta atenção. Vocês anotem. Não sei que palavra é essa, você anota. Porque daqui a pouco você vai poder, com o pastor Paulo, perguntar para ele: pastor, que palavra é essa aqui? Tá? E ele vai ajudar você a entender e as coisas vão encaixando, tá bom? Mas eu vou tentar também ficar mais fácil aqui. Quanto ao vídeo, houve necessidade das interrupções, no meu entender, porque a fala do Ed René, ela é muito persuasiva. Eu chamaria, se é para qualificar teologicamente, seria uma teologia persuasiva. Estou inventando tanta teologia que vou inventar uma aqui agora. E se eu não crio as interrupções, a gente ia muito facilmente começar a concordar. Tá? Se você quiser ver esse vídeo depois completo, pode pedir para mim, eu disponibilizo para você poder fazer também a tua crítica com mais calma. Mas esse é o motivo das interrupções. Tá bom? Inclusive, o texto que nós vimos hoje, a fala dessa liderança evangélica, ela faz literalmente o que o nosso texto, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, ela faz uma coceirinha no ouvido. É exatamente isso. Ela dá uma adocicada, ela dá uma coceirinha, você fala assim: que bom, que legal. E deixa passar. Este é o grande problema. Tá? Daquilo que eu estou qualificando como teologia persuasiva. Interessante que o Espírito Santo não persuade, né? Ele convence. Ele não te engana, ele te convence. Enquanto o ser humano, com suas artimanhas, ele vai tentar te persuadir, conduzir seu pensamento, né? É a manipulação que é sugerida, que é necessária a uma compreensão relativa das Escrituras. A relação absoluta, ou a compreensão das verdades bíblicas como absolutas, elas nos levam para um posicionamento. A observação relativa das Escrituras, ela persuade, ela manipula, né? Isso é perigosíssimo. Ok, mais um problema que estamos vivendo intensamente nesse tempo, que tem uma simpatia e transforma essa simpatia a esses movimentos antibíblicos, que envolve o amor, que temos que amar, que temos que isso, temos que aquilo. É um pensamento espiritualista. É a espiritualização de tudo. Como, por exemplo, o que seria espiritualizar este movimento transexual e homossexual?
seria dizer, não, como foi dito ali por aquele transexual casado com aquela outra mulher. O que ele diz? Não, é em nome do amor. É o amor, nós temos que amar, porque Deus amou as pessoas, nós temos que amar, podemos criar nenhum tipo de exceção a este amor. É uma forma que eu tenho de espiritualizar o contexto, para que eu possa colocar informações naquele contexto que tem uma identificação religiosa, que pacifica tudo, que coloca tudo no mesmo balde, onde eu convivo com aquele segundo parágrafo da tolerância como algo que eu não tenho nenhum tipo de motivo para criar separação, em nome dessa tal espiritualidade que é totalmente diferente do que o apóstolo Paulo fala sobre o homem ou pessoa espiritual. Há um conceito uma definição de espiritualidade, também ela é popular, ela está em qualquer dicionário. Diz assim: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, que ultrapassam o que a gente consegue pegar, vão além, transcendem o tangível, ultrapassam a nossa capacidade de pegar, não é? A procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, ou seja, eu viajo, eu dou uma viajada em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do amor, eu transcendo, eu ultrapasso aquilo que eu tenho como concreto na minha frente. Eu tenho verdades morais, verdades bíblicas sobre determinado assunto, mas eu dou uma viajada na maionese, literalmente eu vou lá e nas nuvens celestes e abro mão daquilo que eu conheço para poder dar uma pacificada em tudo onde existem diferenças, existem conflitos reais estabelecidos nas Escrituras, mas em nome da espiritualidade eu viajo. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Eu posso ser um mero zen, eu posso ser uma pessoa que vive no mundo da lua, no meu Yang Zen lá, e Yang, como é que é? Yang Yin Yong, né? Eu fico lá, eterno paz e amor, né? Ou estar ligado a um conceito moral ou bíblico dentro da sua cultura, dentro da sua visão de Bíblia. Então, espiritualidade é diferente, por exemplo, do que o apóstolo Paulo fala sobre o que é ser um homem espiritual. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, não coloca tudo no mesmo saco, não pacifica tudo em nome da espiritualidade do amor. Um amor que seguramente não é de Deus, porque o amor de Deus, ele atrai a Ele mesmo, e aos padrões dele mesmo, e não coloca tudo no mesmo saco em nome de uma pluralidade, em nome de uma sociedade afetiva ou inclusiva. Isso não significa amor de Deus. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, ou seja, as suas convicções são altamente bíblicas e nem sempre ele é entendido, porque elas têm um padrão maior, que é o de Deus. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então a mente do crente, afetada pelas coisas espirituais no padrão bíblico, no padrão de Deus, nem sempre será compreendido, porque o padrão de Deus, esse sim transcende qualquer mentalidade, qualquer pensamento humano limitado a este padrão de mundo, a este padrão social de mundo decaído. E aí o apóstolo Paulo completa: nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo naturalmente nos separa.
A mente de Cristo, ela não confunde, ela não mistura o santo com o profano, ela não mistura a verdade com a mentira, o puro com o impuro, o moral com o imoral. A mente de Cristo, naturalmente, ela cria uma natural separação. Ok. Deixa eu encontrar aqui. O que mais me preocupa, olha no slide, não é a capacidade de compaixão e paciência que a tolerância produz em nós, mas a ausência cada vez maior de valores e princípios absolutos que nos ajudam a separar o justo do injusto, o certo do errado. Está aqui o problema, está aqui a dificuldade séria, que nós não podemos deixar para lá. É a ausência cada vez maior de valores e princípios absolutos, onde eu deixo de crer numa verdade absoluta para botar tudo no mesmo saco. Isso simplesmente nos impede. Como é que eu posso definir o certo do errado se eu não tenho um padrão? Como é que eu posso lidar com o justo e o injusto, o moral e o imoral, se eu não tenho uma referência fundamental? E isso é que nós estamos caminhando. Existe um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky. Esse cara é um ímpio, e é um filósofo renomado, tem muito material desse camarada. Ele já escreveu bastante sobre a questão da modernidade, principalmente a sociedade pós-moderna ou pós-moralista, de um padrão de moralidade preso à cultura. Se a minha cultura está bem com isso, esse aqui é o meu padrão. Se a outra cultura está bem com aquilo, o meu padrão moral é aquele. Não algo fundamentado em valores fundamentais, mas algo fundamentado apenas no que faz bem para mim no momento. Esse cara é especialista nisso. Olha o que esse ímpio diz. Mara, que eu acho aqui. Essa aqui é a palavra de um homem ímpio. A tolerância, dentro desse pós-moderno, né, que vocês poderem entender, pós-modernidade. Pós-modernidade é o conceito que qualifica o que é certo, errado, bom ou mal, agora. É agora. Não é o que em cima de uma realidade histórica. É bom para mim agora, isso é certo. É bom para a minha sociedade, para o meu grupo social, isso é o certo. Então esse cidadão diz assim: essa tolerância pós-moderna adquire uma maior fundamentação. Essa aqui é uma frase, é uma sentença meio difícil, mas eu vou mastigar ela. Adquire uma maior fundamentação social, não tanto pelo fortalecimento da compreensão dos deveres de cada um perante o próximo, mas em relação de uma nova dimensão cultural que rejeita os grandes projetos coletivos, esse conceito fundamental, histórico, bíblico, exaurindo, ou seja, limitando, ou indo ao limite de sentido, o moralismo, exaurindo é extinguindo, né? De sentido o moralismo, um padrão de moral autoritária, ou seja, abandonando isso, diluindo o conteúdo das discussões ideológicas, ou seja, não se discute ideologia, cada um crê na sua, políticas e religiosas de toda a conotação de valor absoluto, orientando cada vez mais os indivíduos rumo à sua própria meta de realização pessoal. Resumindo essa frase, gente, isso quer dizer mais ou menos o seguinte: a ausência de uma consciência, de uma compreensão moral bíblica, de algo coletivo, a rejeição a qualquer verdade que seja absoluta, e a busca por uma realização, de me sentir bem, uma realização pessoal a qualquer preço, isso gera uma mentalidade, uma perigosa compreensão de tolerância, que é isso que nós estamos vivendo. Somos taxados de intolerantes porque nós fundamentamos nossas convicções numa base. Um ímpio diz que isso é mal. Um ímpio filósofo respeitado no mundo inteiro diz que isso é péssimo. E a nossa sociedade tem aberto mão de valores fundamentais em prol de uma tolerância sem regra, sem limite, onde o moral é você conviver com tudo pacificamente, como se não tivesse,
como se nós não tivéssemos uma base, um conceito fundamental de certo e errado, de vontade de Deus, de não vontade de Deus, de padrão moral e imoral, ok? Então não estamos lidando com uma coisa inventada pelo pastor Elcio, ou quem dera eu pudesse afirmar que hoje seria também da Igreja Batista, mas não é mais. Não é mais. Irmãos, foi assustador eu ver assistir uma palestra de 1h43 de um grupo de lideranças dessa teologia inclusiva, onde inclusive um dos palestrantes era uma pastora da Igreja Batista de Pinheiros, que somente agora foi desligada da denominação, onde, quando se passou para o debate, para as perguntas, a maioria dos ouvintes eram pessoas oriundas de igrejas batistas. Uma professora que veremos aqui falando amanhã ou terça-feira, ela ainda e a sua vida inteira foi membro da Igreja Batista do Rocha, uma das igrejas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, irmãos, nós estamos mais do que nunca nadando contra uma forte maré, uma forte correnteza. Entretanto, o perigo da rejeição a uma verdade absoluta, olha no slide aí, está no fato de que ser tolerante hoje implica necessariamente em não julgar, não ter mais critérios que separem o bem do mal, o justo do injusto, e uma vez que não julgamos mais, poucas coisas nos chocam ou abalam, e quando fazem é por pouco tempo. Esse aqui é o clímax do problema. Não pode julgar, mentira, a Bíblia ordena que você julgue os de dentro, porque os de fora já estão julgados. O padrão de julgamento é o bíblico, é o padrão de Deus que serve para você também. E se não temos esse movimento de amor na direção dos nossos irmãos, nós pecamos contra os nossos irmãos. Os de fora já estão julgados. É que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5. Na oração de Daniel, ou na oração de confissão de Daniel, há uma declaração que vem se somando, ou vem se tornando cada vez mais rara entre nós. Oh, meu Pai, os slides se misturaram, para minha alegria. Estou te ajudando aí ou estou te matando? Não sei o porquê. No texto, é o slide 15. Acho que vai ajudar mais. Slide 15. Um texto de Daniel. Daniel está muito perplexo com a nação corrompida, com o povo pecando, os sacerdotes pecando, o povo pecando. Ele está em crise diante de Deus, ele se lamenta diante de Deus, ele está inconformado diante de Deus e ele ora. Ele faz uma oração de confissão ao Senhor. E ele diz: Senhor, Tu és justo. Ele está se colocando diante de Deus pela nação, pelo povo. Senhor, Tu és justo. E hoje estamos envergonhados. O povo está num processo de percepção de pecado, mas a pecadaria no meio da nação era muito grande. Mas a versão revista atualizada usa uma expressão lindíssima: a Ti, ó Senhor, pertence a justiça. Diante desse clamor, dessa confissão de Daniel. Mas a nós, os pecadores, a nós pertence o corar de vergonha, uma expressão do meu tempo. O corar, o ficar vermelho, constrangido, de vergonha por estar pecando contra o Senhor. Daniel está passado, outra expressão bem antiga, né? Ele está corado, ele está envergonhado diante do amor e da justiça de Deus, porque a nós pecadores basta o corar de vergonha, ao Senhor pertence a justiça. Irmãos, isso não está acontecendo mais. O crente não está mais corando de vergonha. O crente está lendo a Bíblia, vendo que está lá explícito nas Escrituras, e está encontrando motivos para negociar com as Escrituras, e não está corando mais. Nós somos demasiadamente tolerantes para corar de vergonha.
Estamos tolerando o que não se pode tolerar. Estamos abrindo mão dos padrões do próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida pública. Por isso as coisas, o nosso próprio pecado e daqueles que estão ao nosso redor, não nos faz corar de vergonha. Mesmo diante de fatos trágicos, mesmo diante de realidades deploráveis que a gente está vendo todo dia, e não é só o problema da homossexualidade ou da transgeneralidade. Nós temos todos os tipos de imoralidades. Irmãos, a gente acostuma com a fumaça da Champion. Não acostuma? Mas ela está lá. Ela continua fedorenta. Só que a gente convive com o negócio e daqui a pouco a gente simplesmente não liga mais. Mas ela continua lá. Nós toleramos o mau cheiro e a contaminação da fumaça da Champion. Ah, porque ela é limpa, porque ela é tratada, é fumaça. A gente simplesmente convive com a imoralidade, convive com a corrupção, convive com a maldade, convive com o pecado nosso e dos outros sem corar mais. Como se a morte de Cristo já se tornou para nós algo tão comum, que o nosso pecado também se tornou comum. E não coramos mais diante da justiça de Deus. Mas ela continua perfeita. E a gente não liga mais. Assustador. No máximo que a gente tem é uma indignação passageira. No que diz respeito ao nosso tema, nós muito facilmente, a gente agride verbalmente, ofende uma pessoa transexual ou homossexual, do que chora por ela. Do que cora de vergonha, Senhor, tem misericórdia. A nossa tendência, todos nós, eu e vocês. Eu, para minha vergonha, falo isso. Quantas vezes eu já disse, falta pancada? Quantos nós já não falamos isso? Isso é pecado. Isso é pecado. Porque nós estamos colocando o nosso pecado melhor do que o do homossexual e do transexual. O nosso pecado não é melhor do que o deles. O deles apenas estão explícitos. E o nosso está ali guardadinho. O fato é que se eu não coro mais por causa do meu, guardado, eu também não coro por causa do outro, explícito. Eu tenho raiva. Isso é intolerância, isso é pecado. É isso que dá argumento a essa turma fazer essas aberrações teológicas que tem feito aí. É exatamente essa postura que justifica essa turma negar as verdades absolutas e criar uma mentira aceitável. Porém, a possibilidade de corar de vergonha, ela precisa estar fortemente ligada ao nosso dia a dia, diante de todo tipo de situações terríveis. Irmãos, é terrível como a gente até se conforma. Daqui a pouco a gente vai para as eleições aí. E se o Lula for candidato, ele vai a presidente. Falta coragem de vergonha. Para todos. Porque muito crente vai votar no Lula. O Fernando Henrique não, o Fernando Collor de Mello vai ser candidato. Você vai ver a quantidade de votos que esse cara vai ter. Com tudo que nós já vimos de imoralidade, de corrupção, a gente não cora mais de vergonha, a gente acostuma com a oratória. A gente acostuma com o discurso. E passa a simpatizar, passa a gostar. Porque os nossos padrões também estão. Não coramos mais para os nossos padrões. Os nossos padrões estão baixos. Nós aceitamos as nossas convicções pecaminosas. Encontramos justificativas para elas. E não coramos mais de vergonha. Não coramos mais diante da justiça imutável de Deus. Um... 14, slide 14.
Nosso querido Daniel, nas Escrituras, só é capaz de ter essa perspectiva de ficar corado de vergonha, porque a sua ética, o seu padrão moral pessoal, está ancorado em verdades absolutas sobre as quais não pode haver tolerância. A conclusão que Daniel chega é que diante da justiça divina e do quadro trágico de um povo que se orgulha da sua maldade, Daniel chega à conclusão que o que sobra é coragem de vergonha. Não buscar aceitação, não buscar o grupo que me aceita, não buscar a igreja inclusiva, mas buscar as Escrituras e deixar meu pecado ser confrontado e crer no poder de Deus para me convencer do meu pecado e me capacitar a entrar num processo de abandono. Muitas vezes não vai ser rápido, mas ele tem que começar. Se eu tenho a convicção do pecado. Agora, se eu não coro mais de vergonha e a justiça de Deus é flexível, vou corar de vergonha por quê? Vou ter a percepção do que importa, dos motivos reais pelos quais morreu o Filho de Deus na cruz. Se isso não começar a vir à minha cabeça de uma forma intensa, como estamos vendo na EBD, eu não tenho por que achar que meu pecado é tão ruim assim. Eu não coro mais de vergonha. Eu não tenho que ter vergonha do que sou. Porque eu sou pecador. Eu tenho que ter vergonha de continuar pecando como se aquilo não fosse pecado. Eu tenho que continuar indignado com o fato de ter uma compreensão bíblica que o Filho de Deus morreu pelo meu pecado, e eu levar isso como se fosse uma coisa religiosa, e não uma verdade de Deus por minha causa. Algo que aconteceu por minha causa. E não ficar procurando grupos que mexem nessa verdade fundamental da fé, apenas para criar um ambiente confortável para eu continuar pecando e não ter vergonha do meu pecado. O movimento da psicologia, da psiquiatria, entra com um machado na minha cabeça, usando a expressão da doida lá. Vocês vão ver amanhã. Porque ela vai dizer, mas a pessoa vai ter um sério problema, pastor Elcio, de autoimagem, se ela tiver vergonha de si. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ter vergonha de si, porque nós somos pecadores, não tem menos pecador e mais pecador aqui, todos nós somos pecadores, e se não fosse Jesus Cristo, estaríamos ainda na condição de mortos, pecados e delitos, indo para o inferno. Só não estamos nessa situação porque Deus mandou Jesus amar pecadores, entre os quais nós estávamos lá. Amém? Isso é uma verdade bíblica. Agora eu tenho que ter vergonha sim do meu pecado, porque já foi feito na cruz aquilo que o meu pecado precisa. O meu pecado precisava do sacrifício do Filho de Deus. Isso foi feito. Então há sim libertação para o meu pecado. Eu não sou escravo mais do pecado. O processo pode ser doído? Pode. Pode ser longo? Pode. Mas a convicção do pecado ela é imediata, ela é instantânea. Eu não vou me convencendo do pecado um pouquinho hoje, um pecado amanhã, não. Isso é de uma vez só. Isso é um ato da parte de Deus, mediante o Espírito dele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou me convencendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aí depois se falarem uma coisa bem bonita eu me convenço mais um pouquinho. Não, esse convencimento é instantâneo. Eu sou pecador e careço de um libertador, e esse libertador já veio à cruz e morreu por mim. Agora começa o processo diário de mudança de hábito, de novas convicções, hábitos novos, atitudes novas, conselho bíblico, diário processo de abandono. Até então eu poder estar liberto daquilo que me escravizava. O que eu estou dizendo aqui é a contramão do que você vai ouvir amanhã. Então grave bem. Ok? Nosso querido Davi aqui representa a importância, ou apresenta Daniel. Daniel nos apresenta aqui a importância de uma vergonha saudável e essencial na preservação da dignidade humana e da verdadeira espiritualidade cristã evangélica. Eu posso ser um crente espiritual, eu devo ser um crente espiritual, discernindo todas as coisas, porque eu tenho a mente de Cristo,
E nem sempre isso vai ser compreendido pelas pessoas ao meu redor, porque as coisas de Deus são maravilhosas e profundas demais, só vai compreendê-las quem tem de fato o Espírito de Deus. É isso que nós vimos no texto lá de 2 Coríntios. Irmãos, a vergonha aqui é a virtude que nos ajuda a reconhecer nossos erros, limitações, pecados. A vergonha nos torna capazes de perceber que existe algo melhor, mais completo, mais belo, mais sublime, mais nobre. Algo que realmente vale, pelo qual vale a pena a gente batalhar, lutar. O padrão de Deus sempre é mais alto, irmão. Sempre será mais alto. E o padrão de Deus é perfeitamente alcançável pelo aquele que tem o Espírito de Deus. Agora, quem não tem o Espírito de Deus vai baixar o padrão. Vai se moldar por padrões de uma sociedade decaída. E é o que ele pode fazer de melhor. Mas nós, se temos o Espírito de Deus, se fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nossos padrões estão modelados pelas Escrituras e são altos, sim. E não são altos porque eles são de super-homens, não. Eles são altos porque eles são diferentes dos padrões do mundo. Interessante que a falta da vergonha, ela nos leva a negar esse padrão de Deus, esse caminho melhor. E essa negação nos leva também a optar pela mentira. E não tem nada mais desastroso do que eu começar a tratar a mentira como verdade. A mentira, para se sustentar, ela precisa da manipulação de ideias. Ela precisa do engano. Ela precisa do falso no lugar do verdadeiro. Ela precisa da hipocrisia, que vamos ver amanhã um show de hipocrisia. Da falsidade. Mas principalmente ela precisa de algum tipo de violência. Aqueles que são chamados por esses grupos inclusivos, de fundamentalistas e homofóbicos, e nós somos violentos, e eu digo e repito, completamente errado e pecaminoso, tacar pedra em terreiro de macumba, quebrar a santa, isso é um absurdo. Eu não tenho que ofender aquela pessoa que ainda está morta em pecados e delitos, porque essa pessoa biblicamente está indo para o inferno, eu não preciso piorar a situação dela. Ela precisa do amor de Jesus, que eu devo testemunhar. Agora, os mais agressivos não são aqueles que preservam as Escrituras, mas são esses grupos. Você já percebeu que quem vai preso agora, é complicado o que eu vou dizer, mas eu e você temos um alto potencial de sermos presos, se eu usar uma expressão que de alguma forma faça com que essas pessoas se sintam menosprezadas, porque elas já se sentem naturalmente, pela própria realidade antinatural. E se eu expressar qualquer tipo de palavra ou olhar que essa pessoa se sinta de alguma forma ofendida, ela procura um policial militar ou uma delegacia, abre uma ocorrência contra mim, eu sou processado, você é processado, se não preso. Então, se temos que lidar com violência, ou com a ideia da violência, para que a pessoa sustente a não vergonha, sustente a opção pelo falso, pelo não verdadeiro, essas pessoas também precisam de algum tipo de violência para se manter nesse estado. Então, que tempo difícil, irmãos. Eu não achei que eu estaria pregando isso para vocês hoje. Francamente, eu não achei. Que dias difíceis eu tenho passado. Quando eu saio do meu escritório, tenho saído bem tarde, viro para o senhor, estou em crise completa. Porque a situação é dramática. Eu ouvi e vi e li muito mais do que eu vou dizer para vocês. E é um drama que nós temos que estar fortemente posicionados. Então, oh Jesus, para ajudar, vou a tudo. Deixa eu colocar aqui, pão. Obrigado.
Não, eu quero achar meus slides. Obrigado. Obrigado. Tá. Corar de vergonha é uma virtude que falta na experiência espiritual de hoje, moderna. Sempre foi necessário, né? Desde os dias de Daniel. Mas hoje há uma absurda carência. A virtude de olhar para o pecado que habita em nós, a mentira e o engano que residem nos porões da alma, a injustiça que se alimenta do egoísmo, a malícia que desperta os desejos mais mesquinhos, e se entristecer. Está faltando isso. A gente não se entristece mais pelo pecado. Sabe o que está acontecendo? As pessoas se envaidecem para poder permanecer na sua obstinação. Usam a tal da espiritualidade, porque olha, eu faço isso, mas eu faço projetos sociais. Eu sou homossexual ou transexual, mas eu estou nas cadeias, eu estou visitando, eu estou indo, eu tenho misericórdia do mendigo na rua, eu cuido dele. Essa linguagem espiritualizada, que não tem nada a ver com o discernimento espiritual que é dado àqueles que têm o Espírito Santo de Deus e a mente de Cristo. Mas eu espiritualizo o amor, eu incluo a mentira na verdade, ou a verdade na mentira, faço um ensopado das minhas convicções, transformo aquilo que é legítimo, que é olhar para o miserável, andar na necessidade, ou ir na direção do carente, olhar pelo oprimido, que é legítimo, e eu transformo isso num assistencialismo espiritualizado para justificar que eu faço isso. Que esses grupos, que não coram mais de vergonha, fazem fortemente. Eu não vou na direção do aflito, do que chora, do que sofre, por causa de uma espiritualidade inútil. Eu vou na direção desses por causa do amor de Cristo que me alcançou primeiro. Eu fui o mendigo que recebeu o pão primeiro, e aqueles estão lá apenas precisando do mesmo pão que um dia recebi. É nessa ótica que eu vou na direção dele, não para me justificar, não para tentar justificar a minha ausência de vergonha pelo meu pecado. Entendem isso? Seriedade disso. Então nós precisamos reconhecer que foram os nossos pecados que levaram o Filho de Deus a sofrer a grande humilhação e a vergonha da cruz. Foram os nossos pecados, não foi o nosso orgulho pelo nosso pecado, não, foi a vergonha do nosso pecado, a mortalidade do nosso pecado, que fez com que o Filho de Deus fosse à cruz e morresse por nós. A gente olha para a cruz e contempla na cruz a beleza e a pureza do amor de Jesus por pecadores. O que nos resta fazer, irmãos, a não ser corar de vergonha? Quando eu contemplo a cruz e vi que Deus fez isso por mim, mandou o seu Filho morrer pelo meu pecado, caso contrário eu estaria perdido, o que me resta a não ser: Senhor, tem misericórdia, eu tenho uma tremenda vergonha do meu pecado, porque o Senhor já fez tudo o que tinha que acontecer por mim, já aconteceu na cruz, e isso implica no fato de que se eu creio nisso, eu tenho o teu poder, o poder que vem pelo Espírito Santo que habita em mim, para não viver pecando e nem achar que o pecado é normal, ou natural, ou possível. Isso tem que gerar vergonha, constrangimento, que me leva a uma atitude ativa de abandono. Amém? A gente vai acabar mais cedo um pouquinho. Esse artigo é do pastor Ricardo Barbosa, um professor meu do seminário lá do Servo de Cristo, que ele é um camarada que escreveu já bastante coisa sobre essa questão da espiritualidade. E esse é um homem que mudou, porque ele tinha um conceito de espiritualidade meio zen, porque ele tem uma teologia, ele trabalha dentro do contexto da missão integral, e até isso, diante dos fatos que hoje estão ocorrendo, ele mudou um pouco a oratória dele, para fazer com que as pessoas tenham um discernimento correto. O que eu quero dizer com isso? Com missão integral. Ele achava então que ser espiritual
era fazer isso apenas ou ter que fazer esse movimento social como uma bandeira evangélica ou evangelismo, e que se eu não faço ação social, eu não estou evangelizando, não estou mostrando o amor de Jesus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Integral. Ele mudou. Ele mudou para entender que isso é importante e indispensável à vida do crente, mas mais indispensável ainda é ter a mente de Cristo. E esse artigo que ele escreve é exatamente isso. Então mudar para melhor, mudar para uma consciência mais consistente do amor de Deus, não em detrimento de vontades humanas, do que eu acho ou deixo de achar, isso é muito importante. O que esse cidadão diz que mudou, o Ed René, infelizmente é uma mudança que fez com que ele abrisse mão de convicções fundamentais para uma teologia social, uma teologia inclusiva que o afastou de verdades fundamentais da fé. O nome disso é apostasia, é negação da fé. Um outro pastor, pelo menos dentro dos que eu conheço, que fez isso recentemente, foi o pastor Ricardo Godin, ou Gondim, Godin é o nosso, né? Ricardo Gondim, que ele é um homem que eu já estudei muito material dele, e começou a negar verdades bíblicas fundamentais sobre a santidade da igreja, sobre a eternidade da igreja, sobre a volta de Cristo, e ele hoje simplesmente nega a soberania de Deus sobre os fatos. Nega a soberania de Deus. Então eu posso também mudar para o mal. O que nós temos é que estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos mais consistência bíblica naquilo que confessamos, para poder resistir ao dia mau. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, e depois você vai sentar de novo. Vamos orar por isso. Tudo que foi dito aqui vai ter mais amanhã e depois. Eu quero muito que você, adulto, se empenhe para estar aqui amanhã e depois. Sei que alguns vão trabalhar. Estamos gravando tudo. Você poderá pegar o material, mas não se debruce no fato da gravação estar aqui. Amanhã eu pego. Nós sabemos quantas mensagens de domingo e de quarta você já disse que ia ouvir amanhã e não ouviu. Não deu tempo, não se preocupou, não pegou. Então não negocie com isso, tá bom? Irmãos, em particular, você que tem filho pequeno, que está indo para a escola, que estão se deparando com banheiro misto, estão se deparando com o amiguinho dando beijinho no amiguinho e a amiguinha dando beijinho na amiguinha, isso tudo muito normal, e você e seus filhos tendo que lidar com isso. Se você não tiver argumentos bíblicos para tratar com eles, eles vão achar que é possível ser crente e ser transgênero, mesmo que ele não seja. Tem uma jovem batista que deu um testemunho no que vocês vão ver amanhã, que eu cortei, eu não coloquei esse pedaço, que ela diz assim: olha, eu concordo plenamente, eu sou de uma igreja tradicional daqui de São Paulo, batista, e eu tenho uma amiga lésbica, que ela é muito amiga minha, eu estou sempre na casa dela e ela na minha. Eu acho muito normal, não vejo problema, eu acho que o amor de Jesus alcançou essas pessoas, para elas continuarem assim. Eu apenas quero entender algumas coisas sobre salvação, quero entender algumas coisas sobre como me comportar com isso. Então, quando a nossa mente não tem mais defesas bíblicas, para que a gente possa expressar o amor de Jesus, não concordando com aquilo que é biblicamente contrário à vontade revelada de Deus, se você não souber responder ao seu filho, ele vai ser simpatizante, vai achar normal, e se porventura tiver o pecado no seu coração, que está lá, dentro do meu filho, do meu neto, do seu filho, do seu neto, e tiver uma inclinação, uma simpatia a um gênero diferente daquele que ele tem, da sua sexualidade como homem e mulher, se você não souber responder a ele, é possível que você também acabe concordando com a sociedade, e não com o pastor que pregou das Escrituras para você. E você vai procurar um ambiente onde ele seja aceito. Ele é aceito socialmente, mas biblicamente você sabe que ele está numa contradição com as Escrituras. E se não há, quando o pecado é admitido e não confessado como pecado, eu continuo na condição de pecador, não redimido. Nós hoje estamos na condição de pecadores, sim, mas pela graça de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus. O pecador que não confessa o seu pecado
ele está na condição de pecador não redimido. E a Bíblia afirma que esses não herdarão o reino dos céus. Então olha a seriedade, Pai, da sua presença aqui. Olha a seriedade daqueles que julgaram que não é necessário estar aqui, podendo estar. Olha a importância, você, jovem, adolescente, que você está ouvindo. Não minimize esse tempo aqui. Minha oração é que Deus trabalhe no seu coração profundamente, de maneira que você discirna o certo do errado e tome atitudes que te deixam cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Que a mente de Cristo realmente seja aquela que dirija as suas decisões. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por este início de trabalho. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um aqui. Capacita-nos, ó Deus, a discernir, a separar e a amar o pecador, mas repudiar o pecado. Amando o pecador e abraçando sim o pecador, mas não o pecado do pecador. Confrontando, cheio do amor de Jesus, com o privilégio do arrependimento. Mas não, ó Deus, dando algum tipo de conforto ou conformidade bíblica àquilo que na Tua palavra é claro como não verdadeiro. Ajuda-nos a lidar com o nosso próprio coração. Que possamos estar sendo confrontados em nossas próprias escolhas e vontades. Que possamos, ó Deus, confessar como pecado aquilo que estamos entendendo que é pecado. Que possamos contar com o Teu amor para nos transformar, para nos perdoar, nos capacitar a uma mudança real de hábito, uma mudança de vida, um novo caminhar na direção daquilo que o Senhor criou, que é bom, perfeito e santo. Assim eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.